Aí, eu vou dizer para vocês, para a gente poder fechar o vídeo para não ficar longo demais, a pergunta que muita gente me faz e é muito importante que você entenda isso. Zanqueta, se o São Paulo estiver na merda, na faixa de baixo do Campeonato Brasileiro, e o São Paulo vê que tá dando ruim, o São Paulo vai poder correr o risco de rebaixamento. Mas a gente tem o FDIC, e o time não tem reforço, e eu não sei o que, a coisa não tá caminhando, e o São Paulo começa a entrar em desespero, como é que faz? O time cai para a Série B porque a gente tá, que é uma das falas, né? Estou apavorado, que é uma das frases que ele falou até no UOL e que me disseram que ele repetiu ontem. Como é que faz isso? Então eu digo para vocês o seguinte: ouvi e não foi de uma, nem duas, nem três pessoas do São Paulo com cargos bem altos sobre como ia acontecer caso o São Paulo tivesse uma situação desesperadora. Quer que eu diga isso para vocês? A resposta? E aí, Andrena, Oscar vai pro jogo, viaja pra Argentina, como é que tá? Já caiu, e aí vai ter o Oscar. Já me sopraram aqui que o Oscar joga. O Zubeldia tá muito pressionado. Você que é torcedor de São Paulo com certeza sabe disso. Eu vou deixar aqui minha opinião. Alguns fatores aconteceram que me fazem, né, na verdade, acreditar que o treinador tá muito perto de cair. Quais são esses fatores, esses sinais? Primeiro, alguns portais que têm acesso lá dentro de São Paulo, tudo, começam com notícias falando sobre outros treinadores, sobre saída do Zubeldia, sobre questões de multas salariais. Isso acontece. E um sinal muito forte de que o treinador tá na corda bamba é quando a torcida organizada, por meio do Baby, que foi uma publicação que ele fez no seu Instagram, falou, deixou muito claro lá, né? A publicação tá aparecendo agora aí pra vocês. Ele fala sobre o Muricy, fala sobre outras situações. E num segundo momento, no segundo story, ele fala sobre o Zubeldia também. A verdade é que tá uma fritura, o Zubeldia tem que sair. Quando já tem esse movimento da organizada também, que é quem realmente coloca a pressão, né, nos bastidores, tudo, é um sinal claro de que o treinador tá na corda bamba, e eu acho muito difícil reverter essa situação, tá? Muito difícil, porque a torcida pegou uma birra, tem toda uma situação que a gente vai falar aqui no vídeo. O Baby citou outras coisas importantes também, políticas, tá? Porque véspera de ano eleitoral de São Paulo virou uma bagunça, que não pode virar. É um querendo ter mais poder que o outro, um querendo ganhar a eleição do outro. E isso acaba afetando, obviamente, em campo. Todo clube que é no comando começa a ficar uma bagunça em alguns sentidos, em campo isso reflete, isso é um fato. Bora lá, sobre o Zubeldia. O que eu penso, tá? Muita gente perguntou minha opinião. Cara, eu fui um defensor do Zubeldia no sentido de, pessoal, ano passado, foi um cara que não teve pré-temporada aqui no São Paulo e não teve tempo realmente pra assistir a base jogar, por exemplo. Não teve uma copinha pra ele assistir. Não teve, o cara chegou já numa pauleira, Libertadores, ponto. O que eu penso agora? E eu falei que queria ter calma, ver ele com uma pré-temporada e com tempo pra ver a base. Cara, tivemos calma. Foi uma pré-temporada, um paulista pífio do São Paulo, medíocre. São Paulo jogou nada. Em grande parte dos jogos, fez um grande jogo, foi contra o Corinthians. Aí a eliminação da forma que foi, claro, que deu uma amenizada, né? Porque o São Paulo poderia ter passado, ido pra final, se não tivesse aquele erro bizarro da arbitragem. Ponto. Aí chega na partida contra o Sport. O Zubeldia tem a chance de dar uma oportunidade pra molecada que ele não deu no Paulista. Pra mim, o grande erro dele no Paulista foi não ter dado chance pra molecada. Porque não deu, pô. E o moleque, o jovem hoje no Brasil, ele fica no máximo até 19 anos. O torcedor quer assistir. E é um jovem que, se for utilizado, ele vai render frutos futebolísticos, porque tem muito jovem bom de bola no São Paulo, e frutos financeiros. Só que se ele não for utilizado, não vai ser vendido por uma merreca. Entendeu? E o treinador tem que estar alinhado com a diretoria em relação a isso. Eu penso isso. Minha opinião é essa. Então, pra mim, ele errou muito nesse começo de ano. Eu não tô vendo uma evolução no trabalho dele. Eu acho muito difícil ele continuar. E agora enfrenta um Tajeres na Libertadores, tá, galera? Falando em Tajeres, a gente vai falar sobre o time rapidinho, que é muito importante, que é um time que não tá bem. Você pode fazer sua aposta esportiva na KTO, tá? Que é a parceira aqui no canal. Eu vou fazer uma aposta, tá? Eu vou apostar no São Paulo. Tá pagando bem, a odd tá boa, tá aparecendo aí pra vocês agora também. Porque, cara, pra mim tem valor. Mesmo o São Paulo não estando numa boa fase, talvez um São Paulo empate, pode ser também, que tá aparecendo aí. Cara, o Tajeres é um time muito fraco, galera. Tá muito mal no argentino, tá 5 jogos sem ganhar. Foi eliminado aí semana passada, se eu não me engano, por um time da Série C, também terceira divisão. Então é um time fraquíssimo do Tajeres. São Paulo tem que ganhar e tem que ganhar. Ah, Zubeldia tá pressionado. Tem que ganhar. Eu sei que ele não perdeu o grupo, o elenco gosta dele. Então joguem pra ganhar, cara. São Paulo tem que ganhar esse jogo. E vai ser minha aposta na KTO, tá bom? Sempre com muito responso, o link tá no primeiro comentário fixado. É um site totalmente seguro ali, bacana pra você se divertir, tá bom? Só se for maior de 18 anos. Tajeres é um time ruim. Time ruim, ah, mas tá fora de casa. São Paulo não tem que ligar pra isso.
São Paulo tem que se impor no jogo, impor seu estilo de jogo e ir pra cima do Tadieres, porque tem que ganhar essa partida. Essa é a minha opinião, tá? O Tadieres não é um time bom, muito pelo contrário, é um time fraquíssimo. Não é aquele Tadieres que já assustou São Paulo, não. É um time fraquíssimo e o São Paulo tem que ganhar. Qualquer resultado sem ser a vitória, minha opinião, Zubeldia já era. Minha opinião e informação aqui, tá? Já tá na corda bamba máxima e se não ganhar a tendência é que ele seja demitido, tá bom? E tem que ganhar. Tem que dar uma resposta, cara. Ganha o jogo, ganha uma sobrevida aí também no campeonato, que é o que precisa, cara, na temporada do Zubeldia. Se quiser continuar no cargo, é isso. E tá muito difícil, tá? Eu sou um cara que... Pô, ele tem que convencer muito nos próximos jogos pra continuar, na minha opinião, tá bom? Um beijo, tamo junto, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amanhã tem live, hein? Conto com vocês. Valeu. Às vezes que o time grande teve essa opção, ele correu o risco de rebaixamento. O Flamengo correu, o Palmeiras correu, o Santos caiu pela primeira vez. Então, não é um ano simples. Você tem que jogar limpo. E os caras estão preocupados com o Rafael, entendeu, professor? Não, sim. Né? Sendo bem melhor prático. você tê-lo lá ainda, né? Claro. E acho que essa questão... E essa gestão... o técnico vai rodar, já está natimorto. A comunidade já... Só que é um pensamento muito... É uma gota no oceano. A favor do Zubeldia tem a experiência boa que ele teve na Libertadores no ano passado, a experiência boa que ele teve no Brasileiro ano passado, o fato de ele ser um técnico barato e tá ciente do projeto desde o início. Porque o São Paulo podia estar jogando... Os caras têm na cabeça o jogo do Corinthians. São Paulo jogou bem contra o Corinthians. Terceiro jogo da temporada. Bonito. Estádio cheio. Totó, beleza. Com o time completo. O time não esteve mais completo. Nunca mais. Desde então. Né? Então, são questões... a base vai chegar lá e vai fazer os menudos do cilinho. O São Paulo, para ter os menudos do cilinho, apanhou o Brasil. Se tivesse rebaixamento, teria corrido o risco de rebaixamento no Brasileiro 85. Então, a galera, eu acho que não entendeu bem ainda o ano. E não vai ser por parte dos dirigentes que ela vai entender pela comunicação direta. Não vai. Agora, para trocar o técnico, hoje é muito simples, entre aspas. Simples, aspas, porque tem um disponível no mercado, que foi o campeão, o Dorival. Só que isso vai ter também um custo. Mas o Dorival seria imediato, porque o cara saiu campeão do São Paulo. Só para lembrar uma situação. O Casares, que está sem oposição, foi reeleito sem oposição e tudo mais. Ele teve 2 momentos em que ele ensaiou fazer o que está fazendo agora, não fez, e como o Massini falou, você não faz, você vai adiando a reconstrução. É coisa que o Corinthians daqui a pouco vai acontecer, né? Vai lá. Ele teve um momento com o Rogério Ceni, depois do título. São Paulo tinha sido campeão, o Paulista tinha saído da fila, não serve, viu? Saiu da fila contra o Palmeiras, não serve. Demitiu o Crespo, trouxe o Rogério para reestruturar o time e ensaiou já, depois do título paulista, apertar o cinto e não contratar. O Rogério falou, eu não fico, vaza o áudio do Muricy e tal. Aí o São Paulo coringou, vamos fazer igual o Corinthians. Teve um segundo momento, uma segunda oportunidade. Aí sim, campeão da Copa do Brasil, título inédito, Morumbi cheio, Flamengo, Paulo. Com o Dorival. O que o Dorival... O Dorival cotado agora. O que o Dorival quis? Mais gente. Mais gente. Então o São Paulo, que já tinha Rames, Lucas e tal, foi lá. Ferreirinha, Bobadilha e tal. Fez um elencão pro Dorival. Dorival deu 10 dias, seleção brasileira. Chegou outro técnico, não entrou ninguém. Né? Agora entrou o Oscar, mas o Oscar tem uma função, assim, eu vou melhorar o time titular com um cara abrindo mão de 5 da posição dele. Esse cara, por mais que ele jogue, ele não vai jogar todas, né? Então da posição dele saíram 5 jogadores, posição do Oscar, a ponto do reserva hoje ser um menino da base de Cotia. Então essa é a engenharia para o São Paulo. Olha, eu estaria apavorado. Eu falei desde o ano passado, porque para mim caiu a ficha desde o ano passado. Para mim a ficha caiu desde a janela Santilongo, Jamal Lewis. Quando o São Paulo já sabia. Isso o São Paulo disputando mata-mata da Libertadores, hein? O Zubeldia pediu um jogador, sem Pablo Maia e Alisson, para tentar passar do Botafogo. Não veio. E aí eles já sabiam. E não veio por pouco, hein? Putz. Então... Eles já sabiam que o São Paulo
teria um balanço desastroso, que a coisa não teria vendido nenhum jogador, Isso que a dívida ia para 1 bilhão. Aí o São Paulo, desde 6 meses, começou a ir atrás da Galápagos, do Grego, do não sei o que lá. Isso que está sendo colocado agora começou há 6 meses. Agora, poderia ter começado há 3 anos. Né? E talvez o buraco não fosse tão grande. Então, eu estou, de fato, apavorado. O São Paulo não está jogando a Sul-Americana, que é um desafio menor. Está jogando a Libertadores, que o clube sempre encara e torcedor ao máximo. E está jogando a Série A do Brasileiro. Não tem segredo. Né? Quando você vê lá, times mais valiosos da Libertadores. O São Paulo só tem... o elenco só tem mais valor de mercado que o do Fortaleza entre os brasileiros. Né? Então o São Paulo não entra para ganhar a Libertadores. Ele compete sempre na Libertadores. Mas não entra para ganhar o Brasileiro, não entra para ganhar a Copa do Brasil. Esse ano, com esse buraco, com essa situação, não correr risco. Não, está sendo uma avaliação jogo a jogo, né? Obviamente, depois do jogo contra o... Treino a treino ou jogo a jogo? Não, treino a treino ainda não, né? Porque senão fica insustentável daqui a pouco. Mas, assim, é uma coisa... O jogo de quarta-feira, a estreia na Libertadores, um adversário que é chatinho e tal, talvez o adversário mais encardido ali do grupo. É um teste. É um olhar. Não foi bem na estreia do Brasileiro. Estava desfalcado. Vamos ver como é que vai ser o comportamento. Um grupo, entre aspas, não difícil, mas também não é uma baba. Você sair, estrear com vitória fora de casa, para dar uma acalmada no bastidor em relação a isso, né? Então, assim, a análise vai ser muito em cima do resultado, do desempenho do time lá em Córdoba, na Argentina. E aí vai ter o Oscar. Já me sopraram aqui que o Oscar joga, que o Oscar sai jogando, que vai ser titular. Isso é importante, hein? Titular. O Oscar só não joga se sentir alguma coisa na viagem e na concentração. Mas ele sai de São Paulo com o time montado, como foi antes no último treino, com o Oscar de titular. Então a ideia é Oscar jogando já desde o início do jogo lá contra o Talleres. Essa é a ideia. Com qual condição? Com uma condição em que ele foi tirado do jogo da estreia do Brasileiro para poder ganhar esse tempo de recuperação. Sabe quanto tempo que o Talleres não ganha um jogo? Esse é o problema, né? 13 de fevereiro. Então, esse é um problema. Foi a última vitória do Talleres. O tabu tá aí para ser quebrado, né? Já diria pelo amor de Deus, né? Coitado do Zubeldia. No campeonato... se a gente resgatar as últimas partidas do São Paulo lá contra o Talleres, foi na Libertadores de 2019, foi eliminado na pré-Libertadores, tomou 2-0 lá do Talleres, e do São Paulo era o Jardine. Isso aí. E aí ele empata no Morumbi, o Jardine cai. Eu tava nesse jogo aí. Nos dois, inclusive. E 2024 foi aquele jogo muito inusitado que São Paulo perde 3 jogadores lesionados no primeiro tempo. Lucas, Rato e Rafinha. Aí o Carpini não faz a troca, né? O time fica na dúvida, dá um azar danado, o time toma um gol, 3 jogos depois ele é demitido. Ou seja, o Talleres já demitiu, ao menos indiretamente, 2 jogadores. 2 treinadores. Se for mais um, vai pedir música. Meu Deus do céu, hein? Será que essa cena vai permanecer? Porque se é jogo a jogo, é um jogo perigosíssimo. Pra quem não conhece o idioma, ainda bem que eu tô aqui do lado de um cara que fala castelhano muito melhor que eu, alguém diria que vai ser garfo, faca e colher, né? Serviço completo. O que seria lá é serviço, né? Serviço, que seria um erro completo, porque Talleres não são talheres. Serviço completo. Mas eu não, assim, vou trazer aqui um pouco da minha sensação com, obviamente, informação. Dependendo do resultado, vamos colocar aqui, vamos fazer um exercício de raciocínio aqui. Se o São Paulo toma um sonoro 3-0 do Talleres, a chapa esquenta bem. Aí ele cai, né? Não sei se chega a cair, mas a chapa esquenta bem. E aí você vai pro jogo do Galo, lá em Belo Horizonte, muito pressionado. Aí você empata lá, eu acho que segunda-feira já não temos mais o Beldia no São Paulo. Mas é um processo. Eu não entendo que esse jogo do Talleres vai derrubar já o Zubeldia agora. No Twitter derruba com certeza, na torcida. O que a direção pensa? Não houve contato com o Dorival. Apesar do post do presidente, não houve contato do Dorival. Aliás, não precisa, né?
Então, não precisa, muita gente, inclusive dentro do São Paulo, falou assim... Aliás, será que a gente consegue pegar esse post? Foi um post no Instagram do presidente Júlio Casares. Falando da saída dele na CBF. Fazendo uma homenagem ali ao Dorival Júnior depois que ele foi demitido da seleção. Mas existe uma foto carinhosa ali. Existe um outro ponto também que a gente precisa ver, né? Mandar pra galera do Switch pra gente colocar. Quem conhece o presidente Júlio Casares entende que, assim, primeiro, ele fez isso, né? Sem intenção. De bom coração com o Dorival. Ou não? Entendendo que poderia ser um risco. Beleza. De bom coração com o Dorival, porque ele acabou virando mesmo amigo do Dorival. Né? Eles têm uma relação muito próxima. Tanto que Lucas Silvestre, Celso Rezende, os caras da comissão técnica, vira e mexe, estavam lá no CT do São Paulo. Queria dar uma olhada aqui, Lucas. O Oscar voltou, vamos ver como é que ele tá no dia a dia. Rafael, goleiro, Alisson e tal. Então, sempre teve essa proximidade. Né? O Dorival sempre esteve, entre aspas, presente no São Paulo. Segundo, o Júlio Casares é uma figura que é muito política. E ele é uma forma também dele mostrar, eu fui chefe da delegação numa Copa América, eu fui chefe da delegação da CBF. Tem uma promoção pessoal ali. Então tem ali um contexto também de uma promoção, de uma autopromoção que é do perfil do presidente. E não é uma crítica, é o perfil. Tem gente que se vende melhor. E o Casares é um cara do marketing, né? Só que isso, num momento em que você tem uma instabilidade com o seu treinador, passa recado. E passa um recado ruim. E acho que tem histórico. E pegou mal na comissão técnica? Não, porque o Zubeldia até trouxe esse bastidor. O Zubeldia pensa assim, é uma coisa que eu não consigo controlar. O que eu controlo? É o time jogar bem, então eu vou fazer o time jogar bem. Ele não quer que o time jogue bem só para ele manter o emprego, certo? Ele quer porque ele quer. Mas, André, me corrija se eu estiver errado. Porque o histórico importa, né? Existe a postagem, os fatos, aí a postagem. Os dois felizões lá na seleção brasileira, com a camisa e tal. A vida é feita de ciclos. Eu também mandei mensagem pro Dorival. Não preciso fazer isso publicamente, certo? Sim. Futebol é apaixonante. Dorival é um dos amigos que o futebol me trouxe. Além do convívio no São Paulo, podia estreitar ainda mais essa relação quando fui chefe de delegação, que é o que o Fernando está falando. É a promoção, né? Ele elogia ali o profissional competente, fala para ele aproveitar a família nesse momento. Boa sorte a todos. Vai. O Júlio Casares, ele demite o Crespo, Crespo campeão paulista, tirando o São Paulo da fila. E que tá na pista. Com algumas pessoas que estão lá com o Oscar e tudo, que o jogador não chegou a alegar nenhuma dor nesse sentido, é óbvio. O Oscar não está 100%, ele vai para o sacrifício, mas pelo menos em um primeiro momento ele parece que vai ter condições de jogo. Ainda é difícil cravar uma titularidade do Oscar, vai depender muito da avaliação desse desgaste da viagem. O São Paulo já chegou lá na Argentina e aí vai avaliar, porque viagem para jogador, principalmente com essa situação física, é um pouco mais prejudicial. Então vai ver como que ele vai chegar lá na Argentina, vai fazer os testes iniciais para saber de fato se ele terá condições de jogo. Oscar deve ter alguns minutos, a sua titularidade ainda é incerta. E tem outras questões dentro desse time para pegar o Tadjeres que a gente vai debater aqui. Tem alguns nomes que claramente serão titulares. A gente tem o Rafael no gol. Aí tem uma dúvida sobre a linha defensiva. Eu acredito que ele vai manter os 3 zagueiros até por uma questão de segurança por atuar fora de casa. Então devemos ter ali uma dupla de zaga com o Alan Franco e Arboleda e resta saber quem será esse terceiro complemento. O Ferrarese está de volta ao time, né? Ele estava com a sua seleção. Na sexta-feira ele chegou, pré-jogo ali contra o Sport, e por ele ter chegado na sexta, o Zubeldia preferiu deixá-lo no banco de reservas contra o Sport. Mas ele vinha sendo titular, né? Contra o Novo Horizontino e contra o Palmeiras, ele que foi o titular. Então, será que o Zubeldia vai voltar com o Ferrarese e aí o Alan Franco vai para o lado esquerdo da defesa, ou ele vai manter o Sabino e aí o Alan Franco acaba ficando mais pela direita? Eu acredito nessa escalação, tá? Que ele vai manter mesmo os 3 zagueiros. Aí fica as dúvidas nas laterais, acredito que ele deve voltar com o Cedric e com o Enzo Dias. O Enzo até entrou no segundo tempo contra o Sport, o Cedric não. O Cedric ficou no banco, o Igor Vinícius que acabou sendo titular. Acho que os dois estrangeiros, né, nesse caso, vão acabar retornando aí para o time titular. A dupla de volantes Luiz, Gustavo e Alisson. E aí aqui tem uma questão, principalmente acho que o Luciano e Caleri
pelo que a gente conversou, serão mantidos no time. E aí fica o questionamento de 3 jogadores para essa função. Se o Zubeldia ver que o Oscar tem condições de começar o jogo, fatalmente ele vai começar com o Oscar. Né? Se ele vê ali e ter o aval do departamento médico que o Oscar vai aguentar jogar pelo menos 60 minutos, o Oscar deve começar esse jogo até para dar uma criatividade melhor nesse meio campo. Mas não está descartada a possibilidade dele manter o Marcos Antônio também, sendo esse terceiro homem de meio campo, ele que fez essa função, cobrindo o Oscar na partida contra o Sport. Confesso que acho que o Marcos Antônio até nem fez uma partida, mas a função para ele imposta acho que quebra totalmente as características do jogador. Mas é uma opção. A outra opção seria o Ferreirinha. Né? E aí tem a outra opção seria a Ferreirinha ou o André Silva, você ter mais um atacante ao invés de um meio campista, e você recuaria o Luciano, jogaria num 3-4-3 de fato, o Luciano ali, entre aspas, como um articulador, ali um terceiro atacante, e aí você poderia jogar com o André ou o Ferreirinha poderia dar velocidade, o André Silva poderia dar um pouco mais de arranque e força física lá no lado, ao lado do Caleri. Então fica muito essa questão de quem seria de fato esse terceiro elemento desse trio ofensivo. Se o Oscar tiver condições de jogo, o Oscar deve começar jogando ao lado de Luciano e Caleri, mas também foi testado as possibilidades de Ferreirinha aí para dar mais uma velocidade a esse time, principalmente porque os alas, o Cedric e o Enzo Dias não são laterais tão ofensivos assim, então você teria um jogador que poderia quebrar linhas com velocidade lá na frente, ou o próprio André Silva, dando um pouco mais de imposição física, né? Você ter mais um jogador e aumentaria muito mais o seu poder de finalização, algo próximo com o que ele fez no Allianz Parque, lá contra o Palmeiras no confronto no confronto na fase de grupos do Paulistão. Queria muito ouvir o seu comentário assim, aqui nessa questão, seria de Ferrarese ou Sabino? E lá na frente, se o Oscar, acho que todo mundo iria de Oscar, mas se o Oscar não fosse a opção, quem vocês colocariam para jogar? Marcos Antônio, André Silva ou Ferreirinha? Quero muito saber aí a sua opinião, mas é basicamente esse esboço do time que vai para campo para tentar vencer o Tajeres, voltar para a Argentina com 3 pontos, já começar bem essa Copa Libertadores da América em busca do tetracampeonato, apesar das dificuldades financeiras, apesar de toda a dificuldade na montagem de elenco, apesar de toda a pressão que vive hoje o São Paulo de Zubeldia. O maior objetivo do time nessa temporada estão nas Copas e principalmente na conquista do tetracampeonato. Aí o São Paulo se tornaria o único clube brasileiro a ter o tetracampeonato da Copa Libertadores. Tá esperançoso para esse ano? Acho que por enquanto não, mas o ano ainda é muito longo, as coisas podem se acertar com ou sem Zubeldia. Bora continuar trazendo mais. E aí, eu vou dizer para vocês, para a gente poder fechar o vídeo para não ficar longo demais, a pergunta que muita gente me faz, e é muito importante que você entenda isso. Zanqueta, se o São Paulo estiver na merda, na faixa de baixo do Campeonato Brasileiro, e o São Paulo vê que tá dando ruim, o São Paulo vai poder correr o risco de rebaixamento, mas a gente tem o FIDIC, e o time não tem reforço, e eu não sei o que, a coisa não tá caminhando, e o São Paulo começa a entrar em desespero, como é que faz? O time cai para a Série B porque a gente tá, que é uma das falas, né? Estou apavorado, que é uma das frases que ele falou até no UOL e que me disseram que ele repetiu ontem. Como é que faz isso? Então eu digo para vocês o seguinte: ouvi, e não foi de uma, nem duas, nem 3 pessoas do São Paulo com cargos bem altos sobre como ia acontecer caso o São Paulo tivesse uma situação desesperadora. Quer que eu diga isso para vocês? A resposta? Gastaremos. Nesse caso, estaremos isso por desespero. É mais ou menos o que o Corinthians fez ano passado. O Corinthians estava ferrado, estava desesperado, já tinha montado um time, estava tentando fazer por uma linha, o time estava certo que ia cair para a segunda divisão, os caras foram lá e começaram, contrata. Você bota qualidade no time. Então, assim, óbvio que você pode até não ganhar um título, porque você colocou qualidade no time. O Palmeiras está aí. Investiu 500 milhões de reais esse ano, não ganhou nem o Paulista. O Palmeiras, ano passado, tinha investido 300 milhões de reais, ganhou um Paulista. Então, em 2 anos, os caras investiram quase 1 bi e ganharam o Campeonato Paulista. O Botafogo vem de 3 anos de investimentos altíssimos, ano passado conseguiu, ano passado ganhou. O Flamengo, todo ano, desde 2019, bota um dinheiro absurdo em cima do time. Tanto que todo ano vai renovando, contratando, colocando grandes jogadores.
este ano, ganhou a Supercopa e ganhou o Campeonato Carioca lá, que era resquício do ano passado. O Campeonato Brasileiro já é outro papo, a gente vai ver como é que vai acontecer para caminhar as coisas. Mas é um time que já vem investindo dinheiro há 6 anos seguidos, injetando dinheiro. O Cruzeiro investiu uma puta grana no passado, 300 milhões de reais, e mais sei lá quanto esse ano, mais 200. Não ganhou nada, nem Mineiro os caras chegaram na final do campeonato, nem na final os caras chegaram. Pessoal, não é automaticamente, não é um botão que você liga, botei tanto, vou conseguir. A tendência é melhor, a tendência é maior, você tem mais elenco, os campeonatos são duros, você tem mais jogadores, é mais fácil. O próprio Corinthians investiu um dinheiro absurdo nesse time, ano passado naufragou na Sul-Americana e na Copa do Brasil, e esse ano foi para pré-Libertadores e caiu na pré-Libertadores e ganhou o Campeonato Paulista em cima do Palmeiras. Até este momento foi isso que fez. O São Paulo, do ano passado para esse, o investimento que fez foi 80 milhões de reais, 2024 e 2025, em jogadores. 80 milhões de reais. É um dos menores investimentos entre todos os times da Série A desde o ano passado até agora. Nesse ano, então, é um dos últimos, com certeza. É a situação que a gente tem. Mas eu ouvi o que eu falo para vocês. No desespero, se der ruim, se ferrar mesmo o assunto, e a gente não tiver muito para onde ir, a pergunta que as pessoas me fazem e entram no desespero, o São Paulo vai gastar, vai fazer como? Vai gastar. Nem que tenha que chegar no final do ano e começar a vender jogador a esmo, mas não vai cair para a segunda divisão, vai fazer tipo que o Corinthians fez. Isso é uma das coisas que eu já falo para vocês. Nesse meio do caminho tem aquilo que vocês já sabem. A gente no meio do ano possivelmente vai fazer uma janela que pode ser ou não influenciada pela questão da chegada do Marinakis, o que vai dar pelo menos algum fôlego para o São Paulo, e tem a questão de vendas, e tem a questão dos meninos, e tem a questão dos meninos jogarem mais agora antes da pausa, e tem Super Mundial, muito provavelmente a gente pode ter mudança de técnico. Eu digo para vocês, tá chato de acompanhar e cansa, mas vai ser frenético esse mês de abril. Esse mês de abril deve ser determinante para o São Paulo, como foi o mês de abril de 2023 e como foi o mês de abril de 2024. Lembrando que Ceni caiu em abril de 23, chegou Dorival. Carpini caiu em abril de 24, chegou os Beldia. E tudo deu uma encaminhada e esse ano de novo. Agora a gente entra, hoje, o último dia, abril tá entrando, abril chegando e esse mês de abril vai ser determinante.